Para dar certo, eu preciso entregar o que eu preciso entregar. Então, meu pensamento sempre foi foco no presente. Se era uma planilha que eu não fazia ideia de como mexia, eu ia na madrugada aprender na internet como se fazia uma planilha de Excel. Apesar do mercado dizer que premia o currículo, o mercado ele valoriza a atitude. Então, dentro de uma avaliação de desempenho, ele não está olhando o meu currículo. Eu sempre fui avaliada pelo meu servir, pela minha disponibilidade, pela minha entrega, pelo meu sorriso, pelas minhas conexões. Ser diretora executiva de multinacional, com carreira internacional, com quase 3 anos no México, é muito bonito no LinkedIn. É muito bonito estufar o peito e dizer que você conseguiu chegar nesse espaço. Agora, o quanto que isso te preenche na sua completa existência e na tua abundância. E é isso a gente precisa questionar. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma executiva que transformou impossibilidades estatísticas em degraus de uma escalada meteórica no mundo corporativo. Ela é formada em turismo, com pós-graduação em gestão empresarial e MBA em gestão de pessoas pela FGV. Ela tem mais de 15 anos de experiência liderando transformações culturais e construindo áreas de RH. Com passagens por BR Malls, Kraft Heinz, Três Tentos, ela foi de secretária executiva a diretora de RH internacional no México em apenas 5 anos. Ela liderou a estruturação de RH durante o IPO, gerenciou expansões territoriais agressivas, implementou transformações culturais em empresas familiares e multinacionais. Sua abordagem única combina disciplina com uma filosofia pessoal inabalável. Sorria, mesmo que seu sorriso seja triste. Ela é conhecida por construir times de alta performance enquanto mantém a genuína preocupação com as pessoas. Agora, o que o currículo dela não conta é que ela é triatleta amadora, com 7 Ironmans completos, alguns sem treinar adequadamente. Ela conheceu seu marido Fred pelo Instagram depois de jogar energia para o universo. É mãe do Rafael, que tem uma síndrome rara, e das gêmeas Gabriela e Helena. E tem uma característica única, simplesmente não reclama. Nunca. Diretamente dos estúdios da Heineken Zero, Beta Alvarez. Que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Nossa, essa apresentação aí depois você me empresta porque eu carrego pra vida. É um exercício de autoestima emocional tremendo. Obrigada, Baza. Obrigada a você, obrigada à turma toda que nos acompanha. Uma honra, uma alegria a gente poder fazer dar certo esse encontro. Muito bom, Beta. Faz tempo que eu queria te entrevistar. E vamos começar pelo começo, como eu sempre faço. Me conta das suas origens. Onde a cegonha te entregou? No interior do Rio de Janeiro, Resende, dentro da Academia Militar. Meu pai servia por lá, minha mãe é de lá, então eu sou do interior do Rio. E aí depois acompanhei meu pai e já estou indo para a 15ª mudança de CEP. E conta mais, você falou do seu pai, o que sua mãe fazia, como foi aí essa relação que você começou a construir vendo o que era o trabalho dos dois? Olha, meus pais sempre trabalharam e sempre fizeram esporte. Meus pais foram atletas, então eu já nasci em um ambiente onde o esporte, a disciplina pelo viés militar, que meu pai é militar de carreira, e minha mãe concursada, professora de educação física, sempre foram muito ativos. Então eu já cresci estudando em colégio militar, tendo a disciplina muito forte dentro de casa, as referências sempre foram muito atreladas ao estilo militar, ao colégio e ao esporte. Então eu faço esporte e pratico desde sempre. Então são as duas principais referências. Eu cresci no Rio de Janeiro, a gente morou muito tempo lá pelo Rio, depois de Resende, e aí depois a gente foi rodando e eu só fui me aprimorando nessas frentes ali. E quais eram os seus sonhos de carreira naquela época? Olha, Baza, desculpa desapontar, mas eu sou do tipo que eu nunca tinha sonho de carreira. Eu lembro claramente e perfeitamente, engraçado você me fazer essa pergunta, porque me perguntavam qual o seu sonho? E não era carreira. E eu respondia com 12, 15 anos, antes disso até, o meu sonho é ser feliz. Eu não sei por que e como eu fechava e chegava a essa frase, mas eu respondia, meu sonho é ser feliz. Então começa daí a minha história de focar no presente, de aproveitar tudo que apareceu e foi aparecendo e até hoje. E aí nessa busca pela felicidade, você sai do interior para estudar turismo. Quais eram os objetivos com aquela faculdade naquele momento?
que inclusive foi encerrada. Se eu conseguir um diploma, vai ser por advogado. Não consigo mostrar a faculdade na rua hoje em dia. Eu costumo dizer que eu esperava que era a profissão do futuro, né? O futuro que eu estou esperando até hoje. Quando eu me formei em 2002, eu gostava de fazer inglês, fazer escolas de inglês, gostava de pessoas, gostava da interação, do relacionamento, eu gostava de viagens, natural. E achei que turismo, acreditei, meus pais sempre incentivaram, faz o que você quiser, te deixa feliz. E aí, em Salvador, me formei depois de 4 anos como turismóloga e entrei na Varig. Foi aí que minha vida começou corporativa. Eu fui estagiária da maior e melhor aviação que já tivemos. Foi a minha primeira grande experiência aos 20 anos. Me tornei estagiária, fui contratada já em Salvador e depois transferida para o Rio de Janeiro, que aí eu saí de casa para voar aos 23 anos, para crescer na Varig. Só que eu não esperava que a Varig ia quebrar 2 anos depois, no Rio de Janeiro, morando sozinha aos 24 anos. E aí a história começa. Mas e aí de turismo, você vai parar como secretária do CEO e o CFO da BR Malls. Isso em 2008. Qual que foi a proposta e o porquê naquele momento você falou, poxa, deixa eu já fazer a primeira mudança de carreira? Quando eu estava na Varig, no auge da crise, em 2006, lá no Rio de Janeiro, meu pai me ajudou a fazer a pós-graduação em gestão empresarial. Eu queria ampliar a minha visão de vida, de negócio, de carreira. Queria sair do aeroporto da Varig depois de 6 anos. E aí eu entrei como secretária executiva em um escritório de advocacia. E lá, o próprio advogado me puxou de canto depois de 1 ano e falou, você está secretária, acredito que você possa muito mais, tem uma baita empresa de shopping que precisa de uma secretária executiva que fale inglês, acredito que você tenha todo o perfil, posso te indicar? Eu falei, pode, né? Para ganhar mais, aquela altura, sobrevivendo depois do perrengue, do caos da Varig, sozinha no Rio de Janeiro, minha família toda em Salvador, eu que saí de casa, e aí eu topei, entrei na BR Malls como secretária executiva. E aí a lição do servir, eu só queria ser melhor secretária executiva. Então, eu fui acumulando a administração, o almoxarifado, a copa, né, a cozinha, a recepção. Quando o RH me convidou para ir para o RH, eu já estava ajudando com as entrevistas, sem ter a noção do que era um processo de entrevistas. Então, eu aceitei. E em 2011, sentei no RH sem ter a mínima ideia do que eu estava fazendo. E antes da gente entrar no RH, eu acho super interessante, porque como secretária executiva, né, dos 2 principais líderes, certamente você tinha acesso à informação que 99% da empresa não tinha. O que você aprendeu antes até de ir para o RH sobre poder, observando de perto como as grandes decisões eram tomadas, as informações trafegavam? Interessantíssima. Nunca tinham me perguntado, mas é bem verdade que todos os dias alguém queria alguma informação privilegiada. Qual é a agenda do CEO, né? O que o CFO vai resolver? Berta, você sabe que eu brinco que em muitas empresas a secretária executiva manda mais do que o presidente. Eu não sei se ela manda mais, mas que ela é mais temida, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que quem está nos escutando aqui certamente faz uma reflexão aí na tua empresa. Certamente a secretária executiva tem um poder acima da média dos diretores e o acesso que ela tem também. Tem, a gente tem muito acesso à informação como secretária executiva. Escolham muito bem as suas secretárias, porque realmente a gente observa o tempo inteiro, a gente participa. E o senhor sentava exatamente na minha frente, como estamos aqui, uma distância, 2 mesas aqui. Então eu consegui observar e eu iniciava o universo corporativo na minha vida. Até então era aeroporto, muito técnico, muito específico. E quando eu assumo em uma grande empresa aquela posição diante do CEO, eu aprendo a forma que ele falava e se comunicava com os clientes, a forma que ele conversava no telefone, que ele negociava, que ele propunha a agenda dele, a forma que ele ia se preparar para a reunião, porque eu ajudava nessa preparação da reunião. Mas, principalmente, eu aprendi sobre confiança nesse papel, base. Eu tenho certeza absoluta que foi a credibilidade e a reputação e a confiança que a turma percebeu e que eu conquistei, que me fizeram caminhar em 5 anos e, posteriormente, como conselheiro de administração. Então, aprendi ali que confiança é inegociável. Então, a discrição, a confidencialidade, o cuidado, o servir, eles vieram muito fortes já nessa largada como secretária executiva. E aí você tem a oportunidade de começar a atuar no RH, e aí de 2011 a 2015, uma promoção por ano, todo ano. O que você acredita que você fazia diferente dos seus pares, que também ralavam muito, mas não tiveram esse crescimento? Servir. Eu tive muita coragem, eu tomei muita decisão. Então, sempre foi muito mais difícil para mim. Eu não tinha engenharia, eu não tinha economia, eu não tinha administração, eu não tinha
conhecimentos como Excel, eu não tinha um PowerPoint, eu não tinha um curso, a graduação. Eu não tinha a indicação, eu não tinha a família do mundo corporativo. Eu só tinha vontade. Então, a minha vontade foi muito, muito maior naquele momento, em alguns casos. Então, eu não desistia. As promoções vieram porque eu aceitei as oportunidades, porque eu encarei, porque eu não esperei estar pronta. E aí eu fui aproveitando e caminhando e avançando. E, puxa, durante essa caminhada, Beta, eu sei que você estudava muito de madrugada. E me conta mais, qual era a história que você contava para si mesma naquelas madrugadas ali sobre tudo que você estava fazendo e o que você queria construir? Era uma questão de sobrevivência, no sentido de eu estou longe da família, eu moro sozinha, eu não tenho uma segurança e estabilidade financeira, eu preciso dar certo, e eu vou dar certo, e para dar certo eu preciso entregar o que eu preciso entregar. Então, meu pensamento sempre foi foco no presente. Se era uma planilha que eu não fazia ideia de como mexia, eu ia na madrugada aprender na internet como se fazia uma planilha de Excel. Se era um call em inglês, que eu atuei em multinacional e liderava um time, eu me preparava na madrugada como conduzir uma reunião em inglês, porque meu inglês nunca foi fluente. Então, eu focava naquela entrega, naquele momento, naquele presente, e o meu pensamento era: eu preciso entregar o que me pediram. Eu preciso honrar meus compromissos. Eu preciso honrar meus combinados. E aí, naturalmente, esse movimento foi me apresentando as oportunidades, que eu fui aceitando. Então, eu nunca tive um sonho além do meu alcance do que o foco no presente base. E o meu pensamento era: tem que fazer. Só tenho que fazer. E o que você aprendeu nessa dinâmica sobre atitude versus teoria? Eu acredito muito em sala de aula, em diploma, em currículo, na teoria, mas eu acredito mais ainda nessa atitude de resiliência no sentido cair, levantar e aprender com isso, né? Da antifragilidade, da gente sair mais forte das situações que a vida nos apresenta. E eu sou um exemplo real. E quando eu compartilho nas minhas palestras, nas minhas facilitações e workshops, eu compartilho essa questão da esperança do que é possível. Porque tem muita gente que se prende ao não tenho esse currículo, não tenho esse curso, não tenho essa indicação, não tenho essa empresa, não tenho essa chancela ou esse cargo. Quando, apesar do mercado dizer que premia o currículo, o mercado ele valoriza a atitude. Então, dentro de uma avaliação de desempenho, ele não está olhando o meu currículo. Eu sempre fui avaliada pelo meu servir, pela minha disponibilidade, pela minha entrega, pelo meu sorriso, pelas minhas conexões. Então, é muito importante a gente linkar a teoria, mas a gente valorizar que sem as nossas habilidades socioemocionais, sem esses people skills, essa teoria não vai te fazer avançar. Então, eu acredito que esse reconhecimento e essa atitude são inegociáveis quando a gente fala de tem que transbordar, sabe? Essa vontade que eu te falei lá no início. Tem que estar no teu olho, tem que estar no teu aperto de mão, tem que estar no teu servir, tem que estar na tua planilha, tem que estar em todos os momentos de forma muito consistente e coerente. Isso com certeza fez a diferença. E aí, falando dessa vontade, Beta, outubro de 2015, você desembarca no México, 38 anos, solteira, sozinha, sem falar espanhol direito. Me conta mais, como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foram aquelas primeiras semanas e o choque cultural? Eu falava playa. Era tudo que eu falava de espanhol. Vamos à la playa. Eu nunca tinha morado lá fora, exceto 2 semanas de inglês que eu fiz em Berlim, depois da maratona. Estudei 2 semanas ali em 2013, mas eu nunca tinha tido essa experiência internacional. Nunca foi possível. E naquele momento que eu estava sendo entrevistada, me perguntei assim, eu não estou pronta, né? E por que eu? E a resposta que eu vi é porque você não desiste, Beta. Então me deram a chance de ser a diretora de RH em uma multinacional no México porque eu não desistia. E aí a tua resposta para atitude versus a teoria. E quando eu pude escolher entre ir para o México e ficar em São Paulo como gerente, porque eu tive essa opção, foi me dada. Aqui você tem um escritório, você está muito mais próximo de grandes líderes, né? Eu, inclusive, como vice-presidente, estarei por aqui. E você já mora em São Paulo. Lá você vai, talvez, não ser aprovada, porque o presidente busca alguém mais sênior, né? Com mais experiência, alguém que tenha ali o inglês e o espanhol fluente. Falei, tá bom, mas eu quero tentar. Posso? Pode. Vai para entrevista com o presidente venezuelano, que morava no México. Falei, tá bom. Preparei uma entrevista em espanhol e uma entrevista em inglês.
Eu fui entrevistada em espanhol, fui entrevistada em inglês. E eu fui aprovada. E o vice-presidente falou, não é que você foi aprovada? E agora? Eu falei, agora eu quero o caminho mais difícil. E aí, nesse momento, eu liguei para 3 grandes mentores, que foram meus líderes na BR Malls, e falei, você que me conhece, o que você acredita que deva ser a melhor decisão? Fico em São Paulo, eu vou para o México. E eles foram muito bem transparentes comigo, entendendo que o México seria também um desafio que me testaria mais. E aí eu escolhi novamente, como foi sair de Salvador para ir para o Rio, como foi sair do Rio para ir para São Paulo, sair de São Paulo para ir para o México, só com passagem de ida, sem ter a mínima ideia do que me esperava por lá, outubro de 2015. E aí me conta mais dessas primeiras semanas chegando lá, o choque cultural, o idioma e todos os desafios. Muito difícil, Baz. Assim, culturas completamente diferentes. Chorei para abrir conta no banco, me lembro até hoje, foi um momento muito delicado, sozinha em um país, né? Você tem seus colegas, o meu time me recebeu no aeroporto, eu e 3 malas, então eu fui inicialmente para hotel, e aí busquei depois um apartamento, então você faz tudo sozinha, né? Você tem um suporte, mas naquela hora, naquele momento não tinha núcleo, não tinha uma área da empresa, não tinha um profissional que pudesse me ajudar pela empresa, então foi muito na raça mesmo, na coragem, e foi mais difícil. E foi uma tortura abrir uma conta de banco, papelada, burocracia. A cultura, ela me surpreendeu no início, negativamente falando, no sentido de, poxa, eu não estou conectada. Então, foi um match com a cultura que eu enfrentei. Eu precisei entender e errei muito. O primeiro ano foi uma beta, o segundo foi outra, porque o primeiro eu errei muito. Eu achava que fincar a bandeira da cultura que eu estava acostumada, né? Do Grupo 3G. No México seria muito fácil. Roberta, começa e inicia uma operação. E eu falei, tá bom, vai lá, né? Faz tudo como você tem. Ctrl-C, Ctrl-V. Não, vai lá. Ctrl-C, Ctrl-V e, pô, é assim? Então vai lá. E eu não foi Ctrl-C, Ctrl-V, não foi copiar. E eu errei demais no primeiro ano. Eu acreditava em muita coisa que eu precisei engavetar. Então, o reaprender, o aprender de novo, a humildade de escutar as pessoas. Eu fui ler livros sobre a cultura mexicana, então eu fui ouvir as pessoas. E aí, no segundo ano, eu me posicionei diferente. E as coisas começaram a acontecer e a fluir muito melhor. Então, aprendi demais nesse desafio. Foi o desafio que seguramente mais me testou. Tive um episódio de burnout por lá, sem saber que era burnout, porque a gente não falava na época, assim. Fui para o hospital sozinha e fui diagnosticada pelo plantonista de estresse, né? Porque eu só trabalhava, você não tem a família, você não tem um relacionamento, você não tem os amigos. Eu não tinha um esporte de dia, não tinha o calor, não tinha essa prática ali de esporte na rua. Então, foi bem difícil, mas foi a maior transformação. E nesse episódio do burnout, o que te fez perceber que estava fazendo errado e o que você teve que se reinventar aí para voltar para os trilhos? Primeiro, me botar na minha própria agenda. Então, eu me esqueci durante um tempo. E isso é necessário e a gente faz, né? A gente entende e negocia com a gente que é fase, eu só vou trabalhar. Eu tive essas conversas, algumas durante 5 anos. Foi intencional. Foi intencional e eu precisava, porque como eu também estava lá atrás na BR Malls, precisava me provar, sobreviver, aproveitar as chances, eu sabia que eu precisava trabalhar e naquele momento eu não iria equalizar, não ia equilibrar. Equilíbrio ali era utopia. Então seria muita hipocrisia da minha parte falar que eu tenho que equilibrar, até porque eu não acredito em estabilidade, né? Não acredito em equilíbrio, eu acredito em lidar bem com esse desequilíbrio. Então eu comecei a lidar melhor com esse desequilíbrio. No momento que eu cheguei no México e falei, eu não consigo continuar assim, não vai ser sustentável, como é que eu lido melhor com esse desequilíbrio? De trabalhar muito em um país que não entregava resultados, e aí indicadores financeiros cada vez piores, movimentações de líderes. Então a gente teve processos de desligamentos ali da liderança, da alta liderança, até vir a transferência da empresa para cá, onde eu voltei para o Brasil em 2018. Então, nesse momento, eu entendi que o burnout me deu um sinal de, olha, você tem que gerir melhor esse estresse. E aí encontrar mecanismos que puderam e que, com certeza, me ajudaram ali no dia a dia. Então, me encaixar mais na agenda, fazer um pouco mais de esporte, ir para casa mais cedo, né? Me desconectar estando em casa, me conectar com a turma do Brasil, que me afastei.
Então, foram mecanismos que eu fui criando. E tem um elemento do desafio, eu conheço um pouco da cultura dos países aqui na América Latina, e é importante a gente colocar na mesa que o México ele tem ainda uma cultura machista forte. Como é que foi impor respeito sendo mulher brasileira, solteira, no ambiente majoritariamente masculino também que você tinha? E do RH, né? A famosa mocinha do RH, que naturalmente tem uma resistência, né? Porque, é óbvio, é uma posição extremamente estratégica e a gente falava agora há pouco da confiança. Foi muito difícil, eu lembro de situações reais, de dissimulação, assim, de dizer que concorda e por trás não concordar e sair falando. Lembro muito, até hoje, situações que machucaram. Lembro de situações de concordar na minha frente, discordar atrás e ainda contaminar o ambiente e falar sobre mim, falar mal sobre mim. Então, entendi que era algo recorrente, entendi que era algo que eu precisava fazer um movimento maior de ir até eles, porque eu estava lá. Eu era da cultura diferente. Eu era estrangeira e precisava respeitar essa cultura e me conectar e conviver com aquela realidade, né? E não dar murro em ponta de faca e achar que o que é certo para mim é certo naquele ambiente. Então, eu fiz o movimento contrário. Eu passo a escutar, eu passo a convidar essa turma a fazer conexões, a conversas, a squads, a participar dos processos. Vou construir um programa estágio, eu não fazia sozinha, eu chamava eles. Vou para a universidade fazer uma palestra, eu não ia sozinha, eu convidava eles também, até um líder para fazer comigo. Então eu fui me conectando. Fui ampliando a minha escuta, Vaza, porque se não fosse assim, de fato, não teria sobrevivido. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Beta, eu já vi você falando algumas vezes que existe uma Roberta pós-México. Tem. O que morreu e o que nasceu nessa transformação? Tem uma Roberta antes e uma Roberta pós-México. Seguramente eu me tornei, ou entendo, muito mais humilde, porque eu entendi que eu precisava engavetar muito do que eu acreditava que eram as minhas verdades. A verdade da empresa, a verdade da cultura. Então eu aprendi muito, eu reaprendi. E a gente nem falava, né, do aprender, do reaprender, desaprender. Eu lembro que a gente nem falava disso na época, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, humildade de engavetar e de aceitar que o jogo era diferente, a adaptabilidade. Como é que eu faço acontecer? Como é que eu conquisto? Como é que eu entrego meta? Como é que eu convoco esse time a jogar comigo? Então, humildade, adaptabilidade e a escuta ativa. Seguramente a escuta. E eu tive um CEO que me desafiou demais o tempo inteiro, porque eu não tinha técnica, eu não tinha experiência. Como eu nunca tive o background, a formação acadêmica, né, toda a experiência para esse nível de responsabilidade. Eu tinha vontade, eu tinha o querer. Então, me desafiou demais me testando. E me ensinou muito. Então, de novo, era missão dada, missão cumprida. Eu focava no que eu precisava entregar naquele momento. E, Beta, tem uma pergunta aqui da tua história que eu acho fantástica, que, aliás, já fica a dica antes de eu fazer a pergunta. Essa é uma pergunta onde a resposta pode interessar muito dos solteiros que estão aqui nos escutando. Porque você voltou do México dizendo que ia jogar energia para o universo para encontrar o pai dos seus filhos. Me conta mais como foi jogar para o universo e como é que foi essa resposta. Réveillon de 17 para 18. Tive a chance de ir para Sydney, na Austrália, visitar uma amiga minha lá do México. E aproveitei, né? Solteira, sem filhos, independente, já sabendo que ia sobrar uma grana da transferência para o Brasil. Eu falei, quer saber? A gente vai gastar em Sydney. E lá no Réveillon eu falei, eu vou voltar para o Brasil, porque a minha vida tá lá, minha família tá lá e eu tenho certeza que eu vou conhecer meu marido por lá. E aí, nesse momento, eu falo que no Réveillon de 17 para 18, eu joguei para o universo, porque naquele momento eu aceitei o que eu não queria. Mais uma lição que o México me deu. Ser diretora executiva de multinacional, com carreira internacional, com quase 3 anos no México, é muito bonito no LinkedIn. É óbvio. É muito bonito estufar o peito e dizer que você conseguiu chegar nesse espaço. Agora, o quanto que isso te preenche na sua completa existência e na tua abundância? E é isso a gente precisa questionar. O que é o cargo, o que é o status, o que é efêmero, o que de fato tem valor.
E naquele momento eu assumi que, para mim, o valor já não estava naquele status, não estava naquele cargo, não estava naquele espaço. Óbvio que me chamaram de louca, vai sair do México para voltar ao Brasil. E a minha justificativa era família, mais louca ainda, né? Eu não vinha para ganhar o dobro no Brasil em outra posição de VP. Então, não, quero ficar mais próxima, mais perto da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós que estão falecendo, envelhecendo. E minha família está lá, e não vai ser aqui. Então, eu vou voltar para lá. E aí, voltei para o Brasil em 2018, em casa. Os analytics nos apresentam propagandas, me apresentaram o Fred. E eu fiz algo que eu nunca tinha feito, que era pedir para seguir. E algo mais estranho ainda, que era comentar uma foto que ele tinha recém-publicado. Eu falei, deve ser muita carência, não é possível. Você voltou do México, tá sozinha, tem que se reconectar. Seu novo espaço no Brasil, você tá se encontrando depois de 3 anos. E aí ele me aceitou, respondeu a mensagem, a gente se falou a noite inteira, descobriu que os nossos pais já eram amigos, descobrimos que já éramos vizinhos, crianças, porque ele também é filho de militar e ele também é militar. Descobrimos que o meu avô, em Resende, foi professor do pai dele e dele, e 350 amigos em comuns, né? Então a gente falou assim, uau, a gente só não se conhecia. E a irmã contemporânea também foi minha vizinha, podia ter sido amiga. Então, uma semana depois a gente teve um casamento de um conhecido em comum, um amigo no Rio de Janeiro. Eu saí de São Paulo e ele já estava no Rio. E eu convidei, depois de uma semana, sem encontrá-lo, encontro às escuras, falei, ou vai ou racha. O primeiro encontro, já não tem mais idade de joguinho, né? 37, 38 anos. Você fala, não, vamos no casamento comigo. Vou apresentar para os meus amigos. Ou vai dar certo ou não vai. Das duas, uma. E aí fui no 50% que deu certo e hoje é 100%. Eu adoro essa história. E Beta, aí vocês começam uma relação, puxa, que o universo contribuiu aí. E essa relação nasce o Rafael e com 6 dias veio o diagnóstico de uma síndrome rara. Como é que você e o Fred transformaram o que poderia talvez até destruir um casal em uma baita de uma força para seguir, que, puxa, os amigos, quem conhece de perto, assim, nós somos fãs de carteirinha aí de vocês. A gente costuma falar isso mesmo, você falou de destruir, né? Se a gente não se separou até hoje, não vai se separar, porque a gente dá risada, mas é muito triste. Se eu te falar que mais de 70% das mulheres são abandonadas depois que descobrem, né, que o filho tem uma doença, mais de 70% dessas famílias são quebradas e interrompidas pelo diagnóstico de uma doença rara. Então a gente ficou nos 30, e ficou nos 30 bem casados, e ficou nos 30 fazendo gêmeas depois, né? Então é mais raro ainda. Mas foi muito difícil, Baza, porque quando eu retorno do México e conheço o Fred, a gente, por 2 meses, se torna namorados. Por 2 meses estivemos sozinhos, porque 2 meses depois eu engravidei do Rafa. Então a gente se conhece em outubro, em dezembro, engravidamos do Rafa, em janeiro eu descobri. Então a gente teve muito pouco tempo de convivência, só eu e ele, pra gente se conhecer. E com vidas anteriores, com histórias, né, com questões anteriores, então é muito mais difícil também, com quase 40 anos, a gente vai ficando mais difícil com as nossas manias e com os nossos traumas. Mas a gente descobriu o Rafael, eu passei 2019 grávida aqui, trabalhando na Kraft Heinz, na multinacional, e o Fred transferido como bom militar para Manaus. Então foi um primeiro relacionamento, um primeiro ano, na verdade, relacionamento à distância. E uma distância Manaus-São Paulo. Então, Rafinha foi gerado aqui, nasceu aqui em São Paulo, paulista, e o Fred veio para o nascimento. E quando o Fred veio, ele ficou e não voltou mais para Manaus, porque o Rafa nasceu em setembro e já era final de ciclo, já com uma mudança para o Rio de Janeiro em vista. E foi um susto, porque a gravidez foi perfeita, foi normal, foi o primeiro filho, né, de ambos. O meu parto foi normal, foi lindo. E a termo, então com 39, quase 40 semanas, e a gente não esperava que o Rafa viesse e fosse para UTI. Então foi um baita susto, porque o Rafinha precisou ser entubado nas primeiras horas ali. A gente, sem suspeita, né? A gente organiza, a gente planeja, a gente controla e vem a vida com essas situações, nos desafiam e fazem a gente sair do roteiro. E são essas experiências que nos transformam. Então não adianta a gente planejar, querer controlar. E essa foi uma primeira baita lição que o Rafael nos dá, de mostrar que, olha, não são vocês que estão no controle. O que vocês planejavam, o que vocês idealizavam, o que vocês sonhavam, estou aqui para provar que vocês saíram do script, vão sair a vida inteira
E a gente vai ser feliz com essa fuga do roteiro trivial. Então essa foi uma primeira baita lição. Como eu tive lá no México, como eu tive em experiências anteriores. Sair do roteiro, sair do trivial, sair do tradicional. É a vida do desequilíbrio. E aí o que a gente faz diante disso? Das duas, uma, né? Ou a gente chorava, se angustiava, se agredia, se separava, ou a gente, de fato, dava as mãos e acreditava que era algo muito maior que estava ali. E aí a nossa jornada começou. Mãe, pai atípicos. Há 5 anos, quase 6. Mas falando em fora do script, o Rafa, com 5 meses, você engravida de gêmeas. Como é que foi processar essa notícia? Que protocolo mental você desenvolveu para não surtar com 3 bebês? 3 gêmeos, né? O mesmo protocolo mental que eu uso desde os meus 20, quando eu aceitei o desafio na Varig como estagiária, do foco no presente, de não me consumir, de não colocar responsabilidade em ninguém além de mim. Assim, eu nunca terceirizei a responsabilidade. E a gente sempre quis o segundo filho. Então, além do Rafael ter tirado a gente no script, a gente mesmo se tira. Porque a gente tem coragem e a gente vai caminhando e a gente está focado ali naquele momento. E aí o Rafael, quando nasceu e ficou na UTI, 2 meses entre idas e vindas aqui em São Paulo, veio uma outra notícia entre as das gêmeas. Vocês estão em São Paulo com essa estrutura familiar? Fred transferido para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, Rafael ali com 4 meses e acontece pandemia. Foi na semana do lockdown. Então eu cheguei sem trabalhar, que eu já tinha feito um acordo. Cheguei com o Rafael descobrindo a síndrome no Rio de Janeiro, numa nova vida, na pandemia. Então foi tudo novo de novo. E a gente queria um segundo, só que não imaginava que o segundo viria acompanhado de um terceiro e nem tão rápido. E quando eu descubro a gravidez das gêmeas em 2020, aí vem um susto, e um susto bom, porque também vem um medo. Meu filho nasce com uma doença rara. Deficiência visual, deficiência motora e deficiência cognitiva. A gente já entra na segunda gestação, né, com esse trauma, com essa história. Sim. Falei, não quero repetir, será que vai acontecer? Ou por que o Rafa veio? Então foi condição genética, não tem explicação, a gente fez os exames. E as gurias vieram aí em dezembro. Foi um susto, naturalmente foram feitas gêmeas. Eu tenho uma tia que é gêmea, então assim, Deus na sua infinita sabedoria nos trouxe as melhores terapeutas que o Rafael pode ter. Então elas vieram no final de 21. E Beta, você... Final de 20, desculpa. De 20. E você e o Fred são os 2 profissionais de alta performance. Como é que vocês negociam quem abre mão de qual oportunidade, quem vai ceder aqui nos combinados de vocês? Porque os 2 estão sempre produzindo muito com todas essas responsabilidades. Baza, e se tem um ponto que a gente concorda demais e fala muito chegamos ao auge da carreira, né? Aos 40 anos, 44 eu, 42 ele. A gente está na nossa maior, né, responsabilidade como profissionais, como carreira, né? Depois de diretora do México, eu assumi um conselho de administração já no Rio de Janeiro. Assim que as gurias nasceram, com 2 meses de idade, eu recebi esse convite. E aí direcionei a nossa escolha próxima para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porque estávamos no Rio de Janeiro, o Fred foi aluno por 2 anos, instrutor convidado por 2 anos. A gente ficou 4 anos direto no Rio de Janeiro ali, né, na pandemia toda, até vir a transferência para Porto Alegre em janeiro de 24. Há 1 ano e meio a gente mora lá no Rio Grande do Sul. E eu direcionei, dessa vez eu direcionei, porque eu estava como conselheira de administração numa gigante do agronegócio. Mais uma oportunidade que eu aceito sem estar pronta, sem ter a ideia de que isso poderia acontecer. E fui convidada para ser diretora dessa empresa. Então, eu fiz um movimento de conselho para CHRO, né? Um movimento mais incomum. Então, a empresa alocada no Rio Grande do Sul, para mim, no meu entendimento, era mais fácil estar mais perto da empresa, porque eu estava numa jornada de viajar toda semana. Então, a gente morava no Rio de Janeiro. As gurias, com 2 meses, eu comecei a viajar. Eu passava 1 semana no Rio Grande do Sul, 1 semana no Rio de Janeiro, 1 semana no Rio Grande do Sul, 1 semana no Rio de Janeiro. E por isso foi o 2021, 2022, o 2023. Até que saiu a transferência do Fred para Porto Alegre em agosto de 23. E nesse momento eu direcionei com certeza em função da minha atuação no presente. Diferente dessa da semana passada, que eu recém comuniquei para você, que foi algo mais direcionado para a carreira dele. E aí agora eu acompanho e vou fazer dar certo lá em Brasília. E Beta, nessa mudança, vamos combinar que tem mais alguns elementos para a gente colocar aqui na mesa. Você vinha de uma cultura do 3G,
você muda para uma cultura de uma empresa familiar, no setor agro, numa cultura diferente, que é do Rio Grande do Sul, comparado a outros estados aqui no Brasil, onde cada estado tem a sua cultura. Me conta um pouco sobre equilibrar a missão que te foi dada versus entender a cultura e o ritmo da empresa. Assim como o México foi a maior e mais desafiadora experiência, fazer essa mudança da multinacional, do grupo 3G, né, uma cultura extremamente exigente sempre foi. Eu fui forjada nessa escola de ter feedback a cada 6 meses, né, de conversas difíceis, da gente crescer na pressão do dia a dia. Eu fui para uma cultura completamente diferente, que é o que você falou. São componentes que não foi somente Rio Grande do Sul, que é uma cultura conservadora e tradicional, sim, mas foi para o interior do Rio Grande do Sul. E foi para uma empresa familiar e uma empresa do segmento do agronegócio. Então, eu era a única mulher no conselho, eu era a única mulher como diretora, a única que estava no híbrido, numa agenda que não estava full-time lá no Rio Grande do Sul, porque eu morava no Rio de Janeiro, e a única que vinha dessa experiência de multinacional. Eu era a única que não era produtora, então eu não falava a linguagem deles nesse sentido. Como é que eu me conectava? E isso eu aprendi demais com eles. A influência. Entendi que influenciar era fazer eles pensarem. Então, eu não tinha experiência no agronegócio, eu não tinha experiência na cultura, mas eu tinha experiência em gestão de performance, em cultura, em ritos, em rotinas, né? Em avaliações, em processos. Eu tinha essa experiência de multinacional, da Bayer-Molls, da Kraft Heinz, e aí eu entendia que eu precisava influenciar, escutando e me conectando, e também aportando a minha experiência, falando a linguagem deles. Então, eles me ensinaram muito sobre a influência. E, mais uma vez, a humildade, a adaptabilidade e a escutativa. E sempre foi muito difícil, tá, Basa? Sempre foi muito difícil. E mais difícil ainda foi romper esse ciclo da forma que a gente rompeu. Foi uma ruptura, e aí não tem por que não falar, e com certeza a gente pode ter gente que já tenha passado por isso. Mas no momento que eu direciono, né, e converso com o Fred, amor, né, faz sentido colocar Porto Alegre como primeira opção para você ser transferido? A empresa está lá, você está bem empregada, você é uma diretora, uma baita empresa, 10 bilhões de faturamento, mais de 2.500 funcionários, abriu capital, e eu estava no IPO, por isso até que eu fiz parte do conselho. Colocamos Porto Alegre e deu muito certo, e a gente deu a notícia na sexta-feira, né? Eu com o presidente, a gente está vindo em janeiro de 24 para Porto Alegre, deu certo, a transferência do marido acabou de sair, estarei mais perto. E na segunda, eu fui desligada. E aquela ruptura, daquela forma, naquele momento, foi um baque, assim, foi um susto, e foi uma experiência, né, do desequilíbrio, mais um exemplo da falta de estabilidade. Mas como é que a gente reage? E não tem nada seguro, e não tem nada garantido, e nenhum cargo está sob proteção de um movimento e de uma ruptura como essa. E aí eu precisei, mais uma vez, puxar ali a parte da inteligência emocional e entender os aprendizados e refletir o que poderia ter sido diferente, o que veio da minha parte, o que é da parte da empresa, como a gente poderia ter conduzido essa conversa e ruptura. E aí, o 2023, isso foi em agosto, a gente fez a nossa mudança, outubro, novembro, dezembro, já com a cabeça no Rio Grande do Sul, buscando babá, terapeuta, apartamento para alugar, eu me posicionando agora, descobrindo o que eu ia fazer, aonde eu ia buscar o meu emprego. E a gente chegou em janeiro de 24 com tudo novo de novo, e eu tendo que tomar uma decisão. Ou eu encarrego como diretora de RH, ou eu acredito que a consultoria, o conselho, o comitê de pessoas, a mentoria, ela se acomoda melhor. E foi essa decisão que eu tomei com muita coragem, com muito frio na barriga, sem ter nenhum planejamento anterior de que era o espaço considerado ali como lugar de potência. E foi essa virada que eu fiz em 24, e é esse movimento que eu tenho feito aí. E Beta, antes da gente mergulhar nesse movimento que você fez, nesse enredo aí, tem mais um componente aí, faltam desafios aí. Você chega em Porto Alegre, semanas depois vieram as enchentes. Me conta mais sobre essa reconstrução de pessoas enquanto você reconstruía a própria vida.
Tem que rir, né? Tem que rir não sobre as enchentes, é óbvio, que foi o episódio mais triste que eu já passei, mais chocante, mas rir das questões e das situações que a vida te apresenta como conflitantes e desafiadoras. Te tiram do prumo, te tiram do roteiro. E, de novo, a gente controla, a gente quer planejar, a gente acha que tem algum domínio e vem a vida e te tira do roteiro. E as enchentes, elas foram um episódio à parte, assim, na nossa vida como gaúcho, como morador. E só entende quem estava por lá. Só entende quem estava vivendo aquilo e sentindo. E a gente tem sentido muito essa repercussão ainda lá no Rio Grande do Sul. É um desafio adicional para a gente, né? A gente falava pouco sobre a questão da tributação, a questão da economia, né? O desafio das indústrias. A evasão de talentos é algo que acontece. Então, o Rio Grande do Sul tem muitos desafios, muitas batalhas nesse sentido. E as enchentes foram mais um capítulo, de fato, na nossa jornada por lá. O Fred, como militar, ele foi para o front, ficou ativo na função, e eu com as 3 crianças passei um mês em Salvador, na casa dos meus pais, até porque o Rafael, com a doença rara, ele, se precisava de um hospital ali, se desse um corre, poderia não ter luz no hospital, né? E o Rafael, com todas as questões da doença, algo pode ser fatal. Então, não ter algum remédio que chegue pelo correio, como era na ocasião. As crianças, a gente falava de falta de água, falta de comida. Então, eu doei a minha comida lá de casa. Eu e o Fred doamos galões de água para as babás e a gente entendeu que sair dali era mais seguro para todo mundo, né? Seria uma família menos consumindo. Pensei nisso também e a gente teve a oportunidade de dirigir até Florianópolis, 7 horas. O Fred ficou trabalhando e eu convidei uma babá. Você vai comigo até Florianópolis. A gente coloca as 3 crianças e eu fui dirigindo com as 3 crianças para Floripa e embarquei para Salvador. Depois que eu embarquei com as 3 crianças, cadeira de rodas, o Rafael, pela hipotonia e pela deficiência, ele não caminha, ele não anda. Então, o nosso bebezão de colo, né, com seus 25, quase 30 quilos, e as gêmeas com 4 anos, com voo de conexão em Campinas, e cheguei em Salvador, eu falei, não, eu sou capaz de muito mais do que eu imagino. Eu fiquei orgulhosa de mim. A babá voltou de carro para Porto Alegre e o marido seguiu aí um mês na missão em Porto Alegre. Então, foi um baita desafio. Foi um bem-vindo a Porto Alegre, que, de fato, a gente é privilegiado do ambiente que a gente mora. A gente não foi atingido diretamente, mas amigos, colegas, funcionários e nós, gaúchos, né? Eu já me considero uma cariúcha já desde o momento que eu cheguei por lá. A gente sente e foi um episódio, de fato, que nos marcou. Tem muito a ser feito e muita ajuda que precisamos por lá em diversas frentes. E, Beta, com toda a tua experiência de vida e tudo que você aprendeu com RH, como é que você identifica numa entrevista se alguém tem garra de verdade? Eu ganhei esse livro e me falaram sobre isso sem eu entender o que era garra. Quando me falaram assim, você está indo para o México porque você não desiste, eu vou te dar o livro da doutora Ângela, né, o Garra, que fala dessa paixão, dessa perseverança. E depois que eu li o livro, eu falei, é verdade, esse livro se conecta muito do que eu sou. E como é que eu posso transferir o que é garra para as pessoas, ou como é que eu posso detectar essa garra nas pessoas? Eu vou sempre com as perguntas muito abertas, de situações reais e situações muito recentes, né, para a gente entender como é que as pessoas lidaram com aquelas situações, que decisões elas tomaram, né, ou que escolhas elas fizeram e quão resilientes elas foram de não desistir. Né? Então, eu testo muito o servir e o não desistir, baseado nas experiências mais reais, mais dolorosas, mais desafiadoras que a vida apresentou. Então, a garra a gente pega ali pelo exemplo real, pela vida, pela situação, pelas decisões que a pessoa tomou. Então, são perguntas que naturalmente você também faz para a gente pegar, né? E muito do que a gente entende como garra, e eu acredito muito, Baza, vem do fora escritório. Né, do offline. O que a gente faz quando a gente não está trabalhando? Né, o que a gente gosta de fazer? Como é que a gente ocupa o nosso tempo? Né? E eu lembro que eu perguntava isso para estagiário. Pô, mas como é que você quer experiência de estagiário? Eu falava, realmente, a gente não exige experiência de estagiário. Mas você consegue entender se ele ganhou um campeonato de vôlei na escola dele. Ou se ele usou as férias para fazer alguma imersão em inglês. Ou se ele, né, usou o verão dele, ao invés de estar na praia o mês inteiro, pelo menos 2 semanas, ele fez um job rotation numa empresa X. Então, você pega isso. E eu lembro aqui que no verão, em Salvador, eu tinha 16 anos. Todos os meus amigos estavam na praia.
E eu estava dentro de uma escola de inglês fazendo telemarketing, vendendo para ter bolsa. Eu tinha 16 anos, quase 17. E eu lembro muito disso. Então, são exemplos assim. E meus pais me incentivaram, óbvio que eles tinham orgulho, mas eles não me obrigaram. Mas eu entendia que se eu não fizesse o telemarketing no verão, eu não ia ter bolsa. E se eu não tenho bolsa, eu não ia estudar inglês. E eu queria estudar inglês. E eu não imaginava que o mercado fosse exigir o inglês. Então, eu falo muito dessas questões da vontade e do servir, porque isso é que move o mundo. E, Beta, falando aqui em garra e vontade, 7 Ironmans, alguns sem treinar da forma como deveria. Me conta o que acontece na tua cabeça na hora que o corpo quer desistir, é técnica, é mantra. Conta um pouquinho, que eu acho que tem uma baita de uma história aqui. Dos 7, eu não incentivo, não façam isso. Não façam isso em casa, crianças. Não façam isso, não incentivo, e não é legal e não aprovo. Mas aconteceu comigo. De 7 Ironmans eu treinei para o primeiro, que foi em 2015. Eu entrei no triatlo aqui em São Paulo, eu vinha do Rio de Janeiro, passei um ano muito estressada, seguramente eu devo ter tido outro diagnóstico sem saber, invisível, porque eu não fui para o hospital, mas eu passei um ano inteiro fazendo tudo que eu fiz nas madrugadas que você comentou, e eu recém chegando do Rio de Janeiro. E a adaptação aqui em São Paulo não foi fácil, não foi trivial. E eu dei muita sorte, e a sorte eu fiz acontecer porque eu tomei a iniciativa de buscar uma assessoria de corrida. Então lá eu conheci pessoas muito legais. Comecei a fazer as maratonas, mesmo sem a regularidade dos treinos. Eu aparecia lá uma vez por semana, eu aparecia nas provas, eu treinava nas competições. E depois eu conheci uma turma muito legal do triatlon aqui em São Paulo. E eu comecei a treinar em 2014. E rapidamente eu já estava fazendo competições, porque a minha genética, o meu histórico, né, a minha consciência corporal também foram muito fortes a vida inteira, porque eu comecei a praticar esporte muito nova. Meus pais foram atletas. A minha mãe foi jogadora de vôlei da seleção brasileira. Ela conhecia o Bernardinho. Minha mãe jogou com o nosso coach, né? São contemporâneos. Bernardinho não tem idade para ser meu pai. Quando eu vejo... Mas a minha mãe conheceu o Bernardinho e jogaram juntos no vôlei. Então, até por isso que um episódio à parte, eu me aproximei do Bernardo e puxei papo com ele, usando a minha mãe. Então, a minha mãe foi jogadora de vôlei profissional. E ela parou ali com vôlei para fazer a família e construir a família. E numa época que ainda não existia a TV, a Titila. Então eu cresci com esporte. Então essa carga genética sempre me apoiou também. A consciência corporal, esse histórico. Eu sempre fiz muito esporte. Eu fui campeã brasileira de vôlei pela seleção da Bahia, no Maranhão. Então eu tive uma história como atleta amadora. Então, naturalmente, eu tenho mais facilidade nos esportes, né? O meu lugar de potência, seguramente, qualquer esporte que eu faça, eu vou ter mais facilidade do que a maioria que não teve o que eu tive como histórico, né? Mas o treino também é importante. Não adianta a gente ter o dom, não adianta a gente ter o talento se a gente não lapidar, não vai. Então eu também treinava muito pro Ironman, pro primeiro, porque eu sabia que ali a brincadeira era outra. E quando eu fiz o primeiro Ironman, em 11 horas e alguma coisa, 11 horas e 11 horas e 15, já não lembro. Eu gostei muito dessa brincadeira, do longa, sabe? Do endurance, de fazer mais tempo. Por quê? Porque significava... Não era que eu sofria por mais tempo, era que eu me divertia por mais tempo. O meu olhar para a vida sempre foi... Pô, se eu posso fazer uma prova por mais tempo, eu vou me divertir por mais tempo. Então, do meio Iron, eu fui pro Iron muito rápido, né? No primeiro ano. E aí, em 2015, eu não só fiz o meu primeiro, em Florianópolis, como eu fiz o segundo no País de Gales. De férias na Europa com a família. Então foi um dos mais difíceis. Só piramba, assim, mar gelado, só subida, que eu descobri lá. É óbvio que eu não estudei o percurso anterior. Então eu fiz em 2015, 2016, 2017, 2018. Aí depois que eu engravidei do Rafa, voltei a fazer em 2023. Fiz no México também. E o que eu penso e o que eu tenho de mantra ou de modelo mental é o mesmo que eu tive a vida inteira. É focar no presente. É curtir, é celebrar, é agradecer a saúde, o privilégio e a bênção de estar por ali, fazendo o que eu amo. Então, esse é o meu pensamento. Assim, desistir não é uma opção. Então, das duas, uma. Ou eu termino chorando ou eu termino rindo. Lembra do Rafael? Quando a gente descobre que é mãe de um filho atípico, que possui uma deficiência e vai precisar de remédios, de consultas, de sessões de terapia a vida inteira? Das duas, uma. Ou você lida
com aquela verdade, com as limitações e convive bem com o que você pode, sem culpa, ou você se angustia, se destrói, né? Se questiona, e aí esse ambiente negativo que você mesmo cria, ele só piora. Então, com a Iron Man é assim, desistir não é opção. E aí, algo que eu sempre fiz e faço até hoje é não me comparar. Ai, Baza, se eu pudesse, assim, espalhar quem compara pira, sabe? Eu nunca me comparei com ninguém. Eu só queria ser a melhor secretária executiva. Eu só queria ser a melhor analista, a melhor coordenadora, a melhor gerente, a melhor diretora, a melhor conselheira. A melhor atleta naquele momento carregando aquele número. A melhor para mim. Então isso é muito mais fácil, muito mais leve do que as pessoas imaginam. Deixa tudo muito mais fácil. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Beta, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu pergunto muito como é que a pessoa convence as outras. Qual foi uma experiência recente que você precisou negociar ou que você precisou convencer alguém a fazer alguma coisa? Porque eu consigo testar as competências e habilidades relacionadas a interações, né? A negociação, persuasão, até estrutura de raciocínio, como é que você convence as pessoas, né? O que você teria feito diferente. Então, daquela situação de convencimento, de influência, de fazer os outros pensarem, eu consigo explorar outras perguntas. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? As vitimistas. As que reclamam, como você bem trouxe na minha apresentação, né? Reclamar não adianta. Se reclamar mudasse algo, sabe, a gente começava a reclamar, mas não adianta. Então, acho que reclamam. Me prova que funciona que eu começo a reclamar, senão eu tô fora. Eu mudo meu nome. Se você provar que reclamar resolve algo. Então, é tão pouco, né, o que a gente tem no olhar por um problema. Você tem que ampliar a sua visão de vida. Esse olhar para a vida, ele faz a diferença em todos os ambientes. Na carreira, na forma que você tem, as questões que você tem na tua vida. A gente não tem direito de reclamar. Viver por si só é uma bênção. Estar aqui já é uma bênção. Então, por que a gente perde tempo se comparando? Por que a gente perde tempo, né, reclamando? Por que a gente não torna tudo tão leve, sem querer controlar? Hoje tudo é métrica, inclusive é pausa, né? Então, essas pessoas que são vitimistas, que terceirizam a responsabilidade, que reclamam, que não resolvem um problema, porque adulto tem que resolver, essas me incomodam demais, essa eu não consigo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Essa é muito fácil, porque eu tive a oportunidade de ter muitos feedbacks muito difíceis. E por isso que eu encorajo tanto essas conversas difíceis, porque elas nos trazem essa paz que a gente precisa. A forma que eu falo, eu já errei muito e erro. Semana passada eu tive um episódio que eu tive que pedir desculpa porque eu errei na minha forma. Estava com um cliente e fui muito incisiva, fui muito firme. Então, a linha tênue entre o nosso ponto forte, né, e o ponto fraco, ela de fato merece a nossa atenção. Então, a gente é uma pessoa que tem a autoconfiança muito forte, né? Eu sou muito seguro, isso é muito bom por um lado. Se a gente não calibra, a gente se torna arrogante, a gente se torna intransigente. E eu erro aqui. Então, acertar a forma, escolher melhor as palavras, respirar um pouco mais, né? Sair para pegar uma água, ficar mais em silêncio, com certeza são mecanismos que eu preciso sempre me observar. Então, esses foram os feedbacks mais recorrentes que eu escutei. Você tem razão, mas você foi muito dura, muito exigente, né? A disciplina que você traz da sua história, como exército, militar, forças armadas, colégio, a disciplina do esporte. Então, eu exijo muito que as pessoas sejam disciplinadas, porque eu fui forjada e educada nisso. E as pessoas não são iguais e nem devem ser. E ninguém disse que o fato de expor a disciplina como eu exponho é o fato que é o certo e o que deve ser feito. Então. E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Olha, o que te fez me convidar para estar aqui nesse espaço hoje? Bom, essa é a resposta mais fácil. Eu conheço a tua história. A gente teve a oportunidade de já se conhecer já há alguns anos. Então, não só de contato de Michael Page, através do coach, você já participou da nossa imersão como convidada, que fez aí uma aula maravilhosa lá para a gente também. Conheço a tua história. Então, a pergunta
Na verdade, deveria ser, por que eu não te convidei antes, né? E a resposta é porque você está longe, mas a gente colocou aqui na dinâmica. Talvez quem já nos escutou até aqui me ajuda facilmente a responder o porquê que eu te convidei. Você tem uma história fantástica, Beta. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está aprendendo pra caramba. E Obrigada, chegamos Bárcia. agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Porque eu adoro comer brócolis, até cru e sem sal, e eu falo pra ele que ele tá lindo. Eu adoro. Eu viveria de salada, viveria de fibra, mas eu sou esquisita... Cara, porque eu tive 3 filhos, né? Com deficiência, com gêmeos. Já me mudei bastante. Sou esquisita porque eu aceito os desafios sem estar pronta. Porque eu atravesso, mesmo com medo. Então, que isso deixe de ser esquisitice, né? Que se torne mais comum pra gente, de fato, experimentar mais. E qual a situação mais engraçada, maior perrengue que você já passou no mundo corporativo? Nossa, teve um. Agora que você falou que eu fui aluna da imersão, vou trazer para a turma, tá? Essa turma aqui me convidou para fazer parte de uma fala de 1 hora, né? Fazer uma palestra nessa imersão. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Em junho de 22, eu não fazia palestra ainda, como diretora de RH, na frente do Bernardo, do Vabo e do Baza, numa imersão de líderes. Não, Baza, Vabo, não. Conta a tua história e tua experiência, seus aprendizados. O frio na barriga, a dor de barriga que essa turma, um dia antes, me causou, não tá no script, de nervoso. Então, eu me preparei. E eles me deram um livro, né, como aluna da imersão. Eu falei, agora eu vou aprontar para eles. Eu vou pedir que eles façam a dedicatória em forma de feedback. O que vocês acharam da minha fala? Lembra disso? Lembro. Lá no meu lugar de potência tem ali o teu feedback, no Transformando Suor em Ouro. O Bernardinho também colocou. E na oratória ali do Vabo também, ele colocou uma dedicatória muito legal. E aí foi um episódio que foi um desafio. Eu tive que aceitar a oportunidade. E isso a gente tem que dizer sim para a gente aprender e seguir com coragem. Eu também consegui um rapport muito bacana, que foi ter o feedback de vocês. E caminhando agora para o final, Beta, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Falar, palco, microfone, inspirar, encorajar as pessoas a terem essa esperança do que é possível, que só depende da gente. Poder falar através de treinamentos, de comitê de pessoas, de palestras, de que a história é a gente que constrói e que, de fato, a vida vai premiar quem tem coragem. E o nosso reconhecimento, o nosso sucesso, ele é proporcional às decisões que a gente toma. Então, um lugar que eu possa dizer, tome decisões e não reclame. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Ninguém tem responsabilidade por te reconhecer. Assim, isso é fato. A gente espera dos outros algum reconhecimento, a gente espera dos outros o nosso caminhar, quando isso parte da gente. Então, foca no que precisa ser feito, entrega o combinado, foca de fato no que foi pedido a você. Foca nessa entrega do presente, que o resto naturalmente acontece. E o que você aprendeu nesses últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu estou estudando bastante sobre inteligência artificial e outras IAs e chat GPTs, não só no RH, mas na minha atuação como empreendedora. Tenho lido, ouvido muito podcast sobre empreendedorismo, aprendido sobre palestras. Recente eu fiz uma imersão com a turma para aprender, já que é o meu lugar de potência, qual é o embasamento teórico, a estrutura que eu preciso de posicionamento. Tenho estudado muito sobre o futuro do trabalho e novos formatos, porque eu estou com alguns clientes e eu preciso ser a ponte e essa conexão de falar de gerações de sintonia, por exemplo. Então, temas muito atuais é o que eu tenho consumido. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada e se desenvolve? E a primeira é circular. Eu vou sempre na linha do networking, de fazer a nossa rede trabalhar para a gente. Acho que movimento, eu falo isso muito nas palestras, energia gera energia. E eu sou um exemplo de que eu fiz a energia circular porque eu fui me conectando, eu fui aceitando, eu fui servindo, eu fui ajudando. E naturalmente as pessoas foram se conectando comigo e me conectando para as oportunidades. Eu nunca precisei encaminhar um currículo para uma oportunidade. Eu sempre fui indicada. Então, essa nossa reputação, a confiança, ela vem desses movimentos. Então, seguramente, uma primeira fonte seria participar de eventos, participar de cursos, de imersões, se conectar de verdade, né? Podcasts, eu escuto na esteira, no lugar de música, eu escuto na estrada. Então, episódios como o nosso, Lugar de Potência, são verdadeiras aulas. Então, são conteúdos que a gente precisa, de fato, consumir.
E Beta, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Olha, já que falamos da cadeira de RH, a Gabriele Carlos, né, de RH para CEO, é um baita case legal. A Cris Mendes, a Cristiane é uma empreendedora que está aqui em São Paulo, gaúcha, que fala muito do futuro do trabalho, inclusive do As a Service, que é uma cadeira que eu estou ocupando por hoje. Tem o Zé Renato, da For All, lá do Rio Grande do Sul, um baita empreendedor também. O Zeca ali da turma da Anshan. O próprio Lelo, que a gente falou agora. E tem muita gente. O André Heller já esteve por aqui? Ainda não. Faz tempo que eu tô querendo ele é um baita nome, legal. Ele vem estudando muito, né? Além da história dele, obviamente, na seleção brasileira, medalhista. Poxa, eu quero trazer. André, vou fazer um follow-up com você aqui no WhatsApp, saindo dessa entrevista com a Beta aí. Vamos ver se a gente coloca logo data aqui para eu te entrevistar. Eu nem o conheço ainda. Não, ele mora em Vinhedo, não é tão longe. A gente precisa marcar aqui. Ele é vizinho de um amigão meu. Maurício também é lá da região. Maurício também. Maurício, você sabe que eu tenho uma história que eu fiz uma primeira meia maratona do Maurício ao lado dele, para puxá-lo. Eu fui o coelho do Maurício. Olha que privilégio. Beijo, Maurício. E, Beta, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? É decisão. Quando a gente pode decidir, significa que a gente tem o privilégio da escolha. Se eu decido a roupa, eu tenho mais de uma. Se eu decido a comida, eu tenho mais de uma. Se eu decido o caminho, eu tenho opção. Se eu decido vir, é que eu tenho um convite. Então, para mim, é poder decidir. E a vida é feita de decisões. Estou muito atrelada ali numa linha de coerência do que eu falei aqui para a turma de tomada de decisão. Felicidade para mim é decisão, é poder tomar essas decisões. Muito bem, adorei. Beta, muito obrigado mesmo. Antes da gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Beta Alvarez. Estou por lá no Instagram, LinkedIn Roberto Alvarez. Agora vocês têm meu contato. Pede pro Vabo, pro Baza, pro Bernardo diretamente. Espero estar aqui numa próxima imersão com vocês. Na reciclagem desse conhecimento, eu sei que vocês só aprimoram a cada edição, mas os meus projetos estão direcionados para facilitação, para workshop, para palestra e para comitês de pessoas, onde eu puder servir com a minha experiência. E atualmente a gente falava agora, eu tenho 2 clientes fixos, então no modelo As a Service, né, onde é uma cadeira pesada, a diretoria não precisa estar atrelada ao organograma, então eu faço esse trabalho com turma, com time de RH, então a gente se conecta e se projeta por ali, e agora esperando as conexões em Brasília. É isso aí, muito bom. E as conexões aqui da turma que tá aqui nos escutando aqui, já fiquem à vontade, porque a Beta é daquelas que responde todas as mensagens. Gente, pode mandar mensagem para ela, seja no Insta, no LinkedIn, que eu tenho certeza que ela vai responder. No que eu puder contribuir e servir, com certeza. Contem comigo. Beta, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Aliás, quem nos escutou já aproveita, compartilha esse episódio com todo mundo que tem muita lição bacana. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Baza. Valeu, gente. Valeu.